Nos últimos meses e até semanas, praticamente em toda parte, Trump tem lançado acusações contra a OTAN, esse tigre de papel, como o presidente americano chama. E o nível desse descontentamento é tão forte que cada vez mais se ouvem opiniões de que, em breve, os Estados Unidos podem até sair completamente da OTAN. E então a Europa ficará sozinha, cara a cara contra a Rússia de Putin. Isso geralmente é dito no contexto da prolongada guerra com o Irã. Uma guerra que muitos já chamam abertamente de ruína de Trump e a maior aventura geopolítica em que os Estados Unidos já se meteram. E se meteram nela por causa do excesso de vaidade e da falta de visão do seu líder. Por isso, hoje vamos analisar qual é, afinal, a essência das reclamações de Trump contra a OTAN. Como elas correspondem à realidade. Enfim, uma análise de vários cenários de comportamento de Trump e suas possíveis consequências, se é que Trump pode ser analisado. Vamos analisar o papel da Ucrânia nesse confuso jogo dos tronos. Sou Semyon, canal MGSH TV. Vamos lá. Vamos voltar um pouco no tempo. Todo mundo sabe que Trump, para dizer o mínimo, não gosta muito da OTAN. Isso já vem desde o seu primeiro mandato presidencial. Aliás, ele sempre foi extremamente desconfiado e até desdenhoso em relação a todas as organizações internacionais, uniões e alianças. Na visão de mundo dele, não só a OTAN, mas também a ONU, a OMC e a OMS, muitas vezes aparecem não como instrumentos tradicionais de segurança coletiva ou progresso, mas como um fardo para a América. Algo supérfluo, desnecessário, bocas que precisam ser alimentadas o tempo todo à sua custa. A mesma atitude se aplica à União Europeia, embora os Estados Unidos nem façam parte dela. E tudo isso porque Donald Trump considera a Europa Unida como seu concorrente geopolítico e comercial. Por isso, ele prefere lidar com cada país europeu separadamente do que com toda a Europa Unida. Porque assim é mais fácil obter vantagem e impor a sua própria vontade. Tudo bem, vamos deixar a demagogia de lado e voltar à OTAN. A principal queixa de Trump sobre a OTAN sempre foi que o maior peso de manter a aliança recai sobre os Estados Unidos, enquanto os demais membros apenas se beneficiam dos recursos e poder militar americanos. Essas acusações são parcialmente justificadas. Desde os tempos da Guerra Fria, tornou-se prática que os Estados Unidos, como líder indiscutível do mundo ocidental, garantem a paz, a segurança e a estabilidade na fronteira europeia. Inclusive por meio da instalação de bases militares americanas na Europa, muitas das quais possuem armas nucleares e meios para seu lançamento. Por isso, quando algum país, como a Lituânia ou a Hungria, ingressava na OTAN, entendia-se que automaticamente ficava sob a proteção do guarda-chuva nuclear americano. Pois é isso que diz o artigo 5 do Estatuto da OTAN, ou, como também é conhecido, o Tratado de Washington. Defesa coletiva, que significa que um ataque a qualquer membro da OTAN automaticamente é considerado um ataque a todos os outros, inclusive a poderosa América. Os países europeus usaram ativamente esse privilégio por muitos anos, reduzindo cada vez mais seus gastos militares e, assim, transferindo o principal fardo da defesa para os Estados Unidos, e não para suas próprias forças armadas. Os recursos economizados eram investidos em vários projetos sociais, criando uma espécie de paraíso na Terra. Medicina e educação gratuitas, além de amplo apoio e proteção social, são comuns em quase todos os países europeus modernos. Mas para os Estados Unidos, isso ainda continua sendo uma verdadeira utopia, em grande parte porque muitos recursos eram e ainda são destinados ao financiamento da defesa. E então, Trump decidiu corrigir essa injustiça gritante do ponto de vista dele e fazer a Europa pagar pela proteção americana, e pagar caro por isso. Ainda mais porque, já em 2014, após a anexação da Crimeia e o início da guerra híbrida no Donbass, os países membros da OTAN concordaram em destinar para a defesa, para necessidades militares, pelo menos 2% do próprio PIB. Na prática, ninguém seguia essas exigências. A Europa ainda dependia dos Estados Unidos para sua segurança. Ao retornar à presidência, Donald Fredovich exigiu aumentar o patamar dos gastos militares para 5%. Isso foi um choque e um verdadeiro golpe baixo para quase todos os países europeus. Afinal, os gastos com defesa estavam, em sua maioria, na faixa de 2 a 2,5%. Por exemplo, isso inclui países como Reino Unido, Alemanha, Itália e França. No entanto, Bélgica, Espanha e Portugal, por outro lado, gastam ainda menos. A Islândia não tem exército e, por isso, não se preocupa com isso.
E apenas a Polônia se destaca nesse contexto geral, com um índice de quase 4,5%. Esse nível de gastos militares, inédito para a Europa, ocorre porque, desde 2022, autoridades polonesas se preparam deliberada e consistentemente para a possível agressão de Moscou, caso aconteça algo ruim com Varchava. O que é bastante lógico, já que ela seria a próxima da lista. Mas a maioria dos países europeus não quer muito seguir o exemplo polonês, entendendo que o aumento dos gastos militares automaticamente significa a redução dos gastos sociais. E isso, por sua vez, inevitavelmente levará à derrota nas próximas eleições. Bem, essa é a maldição da democracia eleitoral, quando a decisão do governante deve corresponder ao grau de sua popularidade entre as grandes massas populares. Isso não é como na Rússia, onde o povo, iludido e manipulado, não importa o quanto seja ferrado pelo poder, ainda assim vota no czar ortodoxo. No entanto, um certo compromisso foi alcançado em junho de 2025 na cúpula da OTAN em Haia. Naquela ocasião, sob a pressão aberta da administração Trump, os países membros da OTAN foram obrigados a assinar o chamado Plano de Investimento de Haia. Eles se comprometeram a aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB, mas não imediatamente, e sim até 2035. Ou seja, talvez Trump já não esteja mais na Casa Branca, o que dá chance de reverter tudo. Ao mesmo tempo, dos 5% exigidos, apenas 3,5% devem ser destinados diretamente às necessidades militares. Os 1,5% restantes seriam destinados à atualização da infraestrutura crítica, bem como à garantia da cibersegurança e da resiliência da economia. Parecia que tudo estava resolvido. E todos pareciam satisfeitos, mas ao mesmo tempo mantinham seus próprios interesses. Mas, como dizem, a alegria durou pouco. A carta iraniana. Em um dos vídeos anteriores, já analisei em detalhes como a vitória tática dos Estados Unidos no Irã acabou se voltando contra eles e já começa a cheirar a uma derrota geopolítica. Mais grave que a guerra no Vietnã e Afeganistão. Trump está atolado até o pescoço nesse pântano do Oriente Médio, do qual dificilmente conseguirá sair tão cedo, preservando não só a reputação, mas também o resto do corpo. O Estreito de Hormuz continua bloqueado, os preços do petróleo estão subindo e o mundo está à beira de uma crise energética sem precedentes na história. Esse tema merece um vídeo à parte. Agora, o importante é outra coisa. Ao perceber que seu blitzkrieg fracassou, Teherã não se ajoelhou e a mudança do regime dos ayatolás não está prevista. Trump, humilhado, assim como Putin em 2022, começou a fazer vários movimentos e declarações caóticas. Agora, seu objetivo principal é achar quem aceitasse tirar as castanhas quentes do fogo para os Estados Unidos. E quando nem os árabes nem os curdos aceitaram entrar na guerra contra o Irã, o chefe da Casa Branca lembrou da OTAN, ou melhor, de que supostamente os participantes europeus da aliança são obrigados a ajudar Washington nessa guerra já prolongada. Obrigados, se não a iniciar uma invasão terrestre no interior do Irã, pelo menos a desbloquear Hormuz por conta própria, expondo-se assim aos ataques de mísseis e drones iranianos. E como nenhum dos países europeus quis participar dessa aventura, Trump os atacou com uma enxurrada de insultos, maldições e acusações, sendo a principal delas a possibilidade de sair da OTAN. Antes de começar a discutir a viabilidade dessas ameaças, é preciso, antes de tudo, analisar a adequação e a legalidade dessas acusações. Segundo Trump, os membros da OTAN deveriam guerrear contra o Irã porque os Estados Unidos entraram no conflito. No entanto, em primeiro lugar, a OTAN é uma aliança de defesa, não agressiva, e o Irã, por mais insano que seja o regime que o governa, não atacou os Estados Unidos. Isso significa que, nesse caso, Trump não pode apelar para o famoso artigo 5, que prevê a defesa coletiva. Além disso, nessa guerra, se alguém está se defendendo, esse alguém é justamente o Irã. Todos conhecem e gostam do artigo 5 do Estatuto da OTAN, mas esquecem do artigo 4. Ela prevê que os membros da OTAN, antes de tomar qualquer ação, devem primeiro consultar uns aos outros. Agora vejamos o que temos no nosso caso. Os Estados Unidos não consultaram nem pediram conselho a ninguém, exceto a Israel, e começaram uma guerra contra o Irã. Os membros europeus da OTAN não faziam ideia dessa operação militar e agora acabam tendo que arcar com as consequências por todos. É um absurdo, simplesmente isso. E o terceiro ponto é puramente territorial. O artigo 6 define claramente o território ao qual se aplicam os interesses da OTAN. Isso é exclusivamente a América do Norte. Ou seja, os oceanos e seus territórios próximos. E isso se reflete no nome da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte.
O Oriente Médio claramente não faz parte do Atlântico Norte. Israel não é membro da OTAN e, portanto, os países europeus não têm e não podem ter nenhuma obrigação em relação a ele. Portanto, toda essa conversa do Trump não tem nenhuma base, nem jurídica, nem lógica. Se os Estados Unidos se envolveram em uma situação ruim, por que os europeus deveriam imitá-los? E essa acusação não é nada mais do que uma confirmação da fraqueza da posição do Trump e da ausência de qualquer plano B razoável caso o principal fracasse. No papel parecia tudo perfeito, mas esqueceram dos obstáculos. É uma questão puramente jurídica. Bem, agora chegou a hora de descobrir se, na realidade, Trump conseguirá retirar os Estados Unidos da OTAN, pura e simplesmente do ponto de vista jurídico. Primeiro vamos consultar o Estatuto da OTAN. Assim, o artigo 13 estabelece que qualquer membro realmente tem o direito de sair da organização, mas não antes de 1 ano após notificar oficialmente o governo dos Estados Unidos sobre sua intenção. O que fazer no caso de os próprios Estados Unidos quererem sair e a quem eles devem encaminhar esse pedido? Não há resposta para isso. Além disso, até agora não houve precedentes de saída da OTAN, por isso, na prática, esse mecanismo não foi testado, é só teoria pura. Até recentemente, a OTAN estava sempre se expandindo, e sair dela era considerado algo impensável. Sim, se alguém comentar sobre a França na época do De Gaulle, ela saiu das estruturas militares da OTAN, mas não da aliança como um todo. E em 2009 voltou completamente. No entanto, além da limitação de um período de transição de 1 ano, existe pelo menos mais um mecanismo de segurança. Criado justamente para o caso de Trump ou alguém parecido querer, por conta própria e sem consultar ninguém, sair da OTAN. Pouco antes do início da campanha presidencial, em dezembro de 2023, o Congresso aprovou uma emenda dentro da Lei de Defesa Nacional que proíbe explicitamente o presidente de retirar sozinho o país da OTAN. Agora, para sair, o presidente precisa ou da aprovação de 2/3 do Senado, ou de um ato especial do Congresso apoiado pela maioria simples, mas nesse caso, em ambas as casas. Essa norma foi introduzida especialmente para preencher uma lacuna jurídica que existia. A Constituição dos Estados Unidos exige que tratados internacionais assinados pelo presidente sejam ratificados pelo Senado, mas não menciona como ocorre a rescisão. Antes, presidentes podiam rescindir certos tratados unilateralmente, mas agora isso não é mais permitido. A ironia do destino é que o coautor dessa lei foi o atual secretário de Estado, Marco Rubio, que na época era senador pelo estado da Flórida e agora faz parte do círculo mais próximo de Trump. Atualmente, há 53 senadores do Partido Republicano no Senado, enquanto são necessários 67. E os democratas com certeza não vão votar a favor da saída da OTAN. E não é certo que todos os republicanos apoiem mais uma aventura de Trump. Após as eleições intermediárias para o Congresso em 3 de novembro, Donald Frederick provavelmente perderá o controle das duas casas devido à grande impopularidade da guerra no Irã entre democratas e republicanos isolacionistas. Temos um vídeo no canal sobre a influência do Congresso na política dos Estados Unidos, recomendo fortemente que você assista. Portanto, pode-se afirmar com certeza que, no momento, do ponto de vista formal e jurídico, nenhum presidente poderá simplesmente retirar os Estados Unidos da OTAN. Pelo menos, não sem a concordância da esmagadora maioria da elite política americana. E Trump certamente não é um daqueles líderes capazes de chegar a um compromisso razoável com seus oponentes. Basta lembrar do shutdown mais longo da história. Embora, no entanto, não se pode excluir que ele tente contestar essa lei na Suprema Corte. Ainda bem que os casos sobre a constitucionalidade de determinados atos normativos podem ser analisados lá por anos. Enquanto essa máquina burocrática percorre seu caminho, passando pelos círculos do inferno, pode muito bem acontecer de a Casa Branca já ter um novo dono. Aliás, esse é um cenário realista, considerando o nível de sobrecarga e burocracia dos tribunais americanos. O que Trump realmente pode fazer? Como os Estados Unidos são uma república presidencialista e não parlamentarista, o chefe de Estado ainda tem poderes muito amplos, mesmo sem ter sua própria maioria no Congresso. Afinal, o presidente sempre pode vetar qualquer projeto de lei aprovado pelas duas casas do Congresso e, assim, bloquear qualquer iniciativa que venha de baixo. Portanto, Trump ainda pode causar muitos problemas na OTAN, mesmo sem sair formalmente da organização.
E assim, na essência, enfraquecer significativamente a aliança por dentro, reduzir a zero seu poder geopolítico e influência em todo o mundo. Nesse caso, a OTAN realmente pode acabar se tornando, aos poucos, um resquício do passado que ninguém mais precisa. Uma aliança que simplesmente não conseguirá, ou talvez nem queira, proteger ninguém. Primeiramente, Trump pode cortar drasticamente o financiamento da OTAN. Hoje, a participação do financiamento americano varia entre 60% e 70% do valor total de todos os orçamentos. E nenhum país da Europa conseguirá compensar essa diferença de valores, mesmo que todos se juntem, pelo menos nas próximas décadas com certeza não conseguirão. Trump pode interromper ou reduzir drasticamente a presença militar americana na Europa. Lembro aos telespectadores que tropas americanas estão na Europa há mais de 80 anos desde o desembarque na Normandia. Atualmente, as bases militares dos Estados Unidos estão localizadas em 11 países da Europa. O número total de militares americanos é de cerca de 75 mil pessoas. No entanto, desde os tempos da Guerra Fria, as tropas que estão localizadas na Alemanha desempenham um papel fundamental. A famosa base de Ramstein continua sendo o principal centro de comando e logística das tropas americanas na Europa. Além disso, na Alemanha, Itália, Bélgica, Países Baixos e também na Turquia estão posicionadas ogivas nucleares americanas e os meios para seu lançamento. Essas armas foram trazidas especialmente pelos Estados Unidos para conter uma potencial agressão soviética e, atualmente, também russa. Por isso, você pode imaginar a festa que começaria no Kremlin se os americanos retirassem suas tropas ou pelo menos seu arsenal nuclear do território europeu. Comentários aqui são desnecessários. E Trump, como comandante supremo, pode muito bem fazer esse tipo de manobra. E Trump também pode seguir por outro caminho, sem retirar ninguém de lugar nenhum. Basta começar a ignorar as obrigações dos Estados Unidos, conforme o próprio artigo 5. Assim, não haverá defesa coletiva. É discutível se isso de fato aconteceria. No entanto, cada vez mais especialistas expressam grandes preocupações sobre se os Estados Unidos realmente defenderiam seus parceiros da OTAN em caso de um ataque hostil. A maior ameaça nesse sentido é o potencial corte do corredor de Suwałki pela Rússia, seguido pela ocupação dos países bálticos. Já analisei essa possibilidade e o perigo do corredor de Suwałki em vídeos anteriores. Em situações desfavoráveis, o cenário pode ser este. Putin corta o corredor de Suwałki, ocupa a Lituânia, a Letônia e a Estônia e faz um ultimato do tipo: então, Donald Fredovich, o que vamos fazer agora? Vamos lutar de verdade ou finalmente negociar, mas agora nos meus termos? Conhecendo o Trump, numa situação dessas ele pode muito bem vacilar e recuar. Na prática, esse cenário significaria o fim da OTAN. Se não de jure, então de fato. Então, formalmente, sem sair da OTAN, os Estados Unidos podem muito bem congelar sua participação na aliança, cortar o financiamento e até abandonar no momento crítico. No último caso, tudo vai depender das circunstâncias específicas e da vontade política do líder. Ela, como vocês mesmos podem ver, digamos assim, não é lá essas coisas. O que o Trump realmente quer? Vamos aprofundar e analisar se é realmente vantajoso para os Estados Unidos congelar sua participação na OTAN. E à primeira vista, a questão parece até retórica, especialmente considerando o nível de isolamento. Destaca-se o desânimo no círculo de Trump e o desejo de cortar gastos externos dos Estados Unidos. Mas, ao analisar em detalhes, surge um quadro não tão simples. Para começar, é preciso entender o papel da Europa e da União Europeia no mapa mundi de Donald Fredovich. E ele, em seu tempo, deu a entender repetidamente e de forma ambígua que vê a Europa não como uma parceira igual, mas como uma espécie de semicolônia. Um mercado para produtos americanos e, ao mesmo tempo, um satélite obediente que deve seguir as ordens do irmão mais velho de Washington. Lembre-se, pelo menos, de todas essas guerras tarifárias. Como incomodava Donald Trump o fato de a Europa vender mais produtos para os Estados Unidos do que comprar. Porém, sair ou suspender a participação dos Estados Unidos na OTAN não traz vantagens para Donald Trump nessa estratégia. Pelo contrário, nesse caso, a Europa precisa ser ainda mais atrelada aos Estados Unidos, e a OTAN, nesse contexto, serve como um instrumento bastante simples e, ao mesmo tempo, eficaz. Os Estados Unidos garantem a segurança da Europa e, em troca, têm amplo acesso ao mercado europeu. Se saírem da OTAN, perdem essa alavanca de pressão imediatamente.
De outra forma, os americanos praticamente não conseguem influenciar os europeus. Em outras palavras, a declaração de Trump sobre sair da OTAN é realmente uma chantagem. O objetivo não era mudar a posição da Europa sobre o Irã, mas forçar a Europa a seguir as orientações de Washington e do presidente dos Estados Unidos, só que os europeus não querem seguir o novo rumo de Trump, e principalmente, nem é porque desejam ter uma linha geopolítica independente. Afinal de contas, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa praticamente sempre seguiu o rumo traçado por Washington. O principal problema, em primeiro lugar, é econômico. Como a implementação do conceito de Trump inevitavelmente levará ao esgotamento financeiro da Europa, a redução dos benefícios sociais, a queda do padrão de vida e, consequentemente, a sérias turbulências sociopolíticas. E a segunda razão é ideológica. Trata-se do confronto dentro do Ocidente entre as forças de direita e ultradireita lideradas por Trump e os círculos liberal-esquerdistas e globalistas que governam a maioria dos países da Europa. E o atual governo americano praticamente não esconde seu desejo de tirar esses esquerdistas e globalistas do poder. Não é por acaso que tantos se esforçaram para manter Viktor Orbán, principal trumpista europeu, no poder. Por isso, para as elites europeias, a estratégia de Trump é desastrosa e elas resistem com todas as forças. Apesar das declarações de Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer sobre preparar a defesa sem os Estados Unidos, muitas elites europeias ainda consideram as acusações de Trump um blefe e não acreditam que os Estados Unidos realmente deixem a aliança. E, para concluir, vamos brincar um pouco. O jogo se chama IC. E se os Estados Unidos realmente saíssem da OTAN? Como isso afetaria a Ucrânia e toda a Europa, mesmo que hipoteticamente? Por mais estranho que pareça, isso quase não afetaria os eventos na Ucrânia, sobretudo a curto prazo. A Ucrânia não é membro da OTAN e ninguém pretende aceitá-la lá num futuro próximo. Após a chegada de Trump ao poder, os Estados Unidos praticamente não ajudam em nada, exceto com dados de reconhecimento por satélite e venda de armas pelo programa Purley, pagos pelos próprios europeus. Portanto, a redução até mesmo desse mínimo de participação ou não participação dos Estados Unidos na OTAN não vai influenciar em nada. Só a opinião do presidente americano e seus estrategistas. E a escassez de munição em meio à guerra no Irã não vai desaparecer de jeito nenhum. Claro, a longo prazo isso terá um certo impacto negativo para a Ucrânia, já que sem os Estados Unidos a própria aliança perde todo o sentido. E, consequentemente, até mesmo a possibilidade hipotética de obter uma garantia de segurança duradoura desaparece. Mas o impacto nos acontecimentos da atual guerra russo-ucraniana será certamente mínimo. Putin iniciou o ataque não pela expansão da OTAN, mas por suas convicções revanchistas de grande império. Sobre isso, também tenho bastante análise no meu canal, mas para a Europa, a saída ou até mesmo a suspensão da participação dos Estados Unidos na OTAN significará mudanças geopolíticas sem precedentes. Compare com o colapso da URSS ou com a Revolução Francesa. Nesse caso, os Estados europeus terão que trocar a segurança coletiva por um sistema de equilíbrio de poder, típico antes da Segunda Guerra Mundial. Este sistema é individualista e exige novas alianças político-militares para sobreviver, especialmente diante de um regime agressivo na Rússia. Formar uma espécie de análogo europeu da OTAN ou até mesmo uma Entente 2.0, uma Entente 100 anos depois. Com a participação obrigatória do Reino Unido e da França, que têm arsenais nucleares próprios, mesmo pequenos, e da Alemanha, que continua sendo a potência econômica dominante da Europa. Nessas condições, os países europeus terão que esquecer por muitos anos o modelo de estado de bem-estar social e multiplicar os gastos militares. E aí, os tão elogiados 5% do PIB não serão suficientes. Será necessário investir enormes recursos na criação de uma rede própria de satélites, sistemas próprios de defesa antiaérea, aviação estratégica própria e uma grande quantidade de sistemas de mísseis e drones. A criação deles vai exigir trilhões de euros e levará anos, se não décadas. Sem os Estados Unidos, a Europa inevitavelmente terá divisão interna. Começará uma luta pela liderança entre a chamada Velha Europa, ou seja, França, Alemanha, Itália e a Nova Europa, ou seja, os países da Europa Oriental e Central, que tendem a se orientar mais pelos Estados Unidos do que pelos vizinhos da Europa Ocidental. Não está claro qual posição o Reino Unido terá, pois mantém laços antigos com os Estados Unidos. Embora pareça estranho, essa situação beneficia muito a Ucrânia, pois sem os Estados Unidos, seu peso e influência na Europa crescerão bastante.
A experiência da guerra atual faz da Ucrânia um parceiro essencial para a defesa europeia. Sem a Ucrânia e seu exército endurecido em combates reais, qualquer análogo europeu da OTAN será, desde o início, inviável. No entanto, repito mais uma vez, este é apenas um cenário hipotético. Não que seja totalmente impossível, mas definitivamente é muito improvável. No entanto, hoje a Europa deve se preparar para tempos difíceis, para se tornar mais forte e independente, e não contar muito com a generosidade do bom tio Sam. E sobre a Ucrânia, nem há o que dizer. Suas forças armadas são a única garantia real de sua sobrevivência. Ninguém vai lutar no lugar dela, com certeza. Os últimos 4 anos exemplificam isso. Então, assim que sobrevivermos, aí sim vamos discutir à vontade. Mas agora não. Está na hora. Por hoje é só. Obrigado a todos por assistirem até o fim. Agradeço aos patrocinadores pelo apoio. Até o próximo episódio. Tchau a todos. Пока.